Bom dia, amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês, batendo um papinho. E hoje o nosso assunto hoje é uma enquete que eu fiz na sexta-feira nas minhas páginas. E muitos estranharam o questionamento, né? Eu fiz um questionamento, eu vou deixar aqui do lado para quem não teve a oportunidade de ver. Esse questionamento ele queria saber mais ou menos saber a resposta das pessoas em torno de uma dúvida que a gente possa ter no dia a dia. Se eu tivesse uma dificuldade, ou seja, se eu tivesse que atravessar uma floresta desconhecida, que tipo de pessoa eu gostaria que me chefiasse nessa missão, né? Então eu dei três opções: uma pessoa com 20 anos de experiência, uma pessoa com 20 anos de experiência mais um conhecimento de estudos, né? Primeiros socorros, de gestão de pessoas para tomar conta daquele grupo, ou um bacharel de direito como terceira opção. Deixei aberta a enquete por 24 horas e nessas 24 horas nós tivemos 254 respostas, né? A gente pediu para não se identificar porque não era essa ideia, isso não é uma pesquisa com fins científicos. Para quem não sabe, eu pesquiso, eu gosto muito de pesquisa, gosto muito de números e tenho pesquisas desde 2007 na área de gestão de recursos humanos na Polícia Federal. A gente consegue entender bastante as coisas através das pesquisas e através delas a gente consegue tomar posturas através desses conhecimentos e direcionar determinadas atitudes. Essa enquete que eu fiz foi para descobrir uma coisa chamada, não para descobrir, mas para confirmar uma coisa chamada senso comum. Quando a gente se depara com um problema, a primeira coisa que a gente tenta fazer é achar a solução desse problema. Então, se eu tenho uma doença, preciso de um médico, eu vou procurar um médico para tentar solucionar a minha doença. Se eu estou ruim em matemática, eu vou procurar um professor de matemática para tentar melhorar no meu caso, né? E nesse ponto a gente entra no que a gente chama de senso comum. Senso comum é aquela coisa que vem passando ao longo do tempo, que é transferida, não é um conhecimento científico, é uma transferência de um conhecimento que passa de pai para filho, que passa de sociedade para sociedade e que migra através dos tempos. Esse senso comum, ele é utilizado por nós todos os dias, todas as horas e a todo momento, porque ele é um conhecimento, como eu disse, que foi transferido e que já foi testado muitas das vezes, né? Não no aspecto científico, mas ele passou por testes muitas das vezes. E nesse caso é bem característico. Então as três opções que eu dei na minha enquete foram: primeira coisa, passar por uma floresta desconhecida. Ou seja, a gente se depara com isso todos os dias, no dia a dia. Eu tenho que atravessar uma rua, eu tenho que comprar um pão na padaria. E aí eu busco o que nessas situações? Alguém que me socorra, alguém que me oriente, que tenha o quê? Que tenha experiência, ou que tenha experiência mais conhecimento técnico, ou que não tenha nada. Eram as três hipóteses, né? Que não ofereça nada específico para aquilo que eu estou buscando. A resposta que a gente vai ver aqui agora, a esse questionamento das 254 pessoas que me ajudaram, ela é bem característica com o nosso dia a dia. Quem busca alguma coisa, se eu preciso de um médico para cuidar da minha doença, eu busco um médico que tenha experiência e que tenha conhecimento técnico da coisa, que tenha conhecimento, que estudou a coisa. Então 90% das pessoas escolheram o profissional com 20 anos e com primeiros socorros, com conhecimento em gestão para gerenciar aquele grupo. Outras 6% escolheram só a experiência.
que é normal também, você procura experiência nas pessoas, né? Porque você coloca... Se você tem um problema civil na sua família, que tem que disputar com outras pessoas um imóvel, alguma coisa do gênero, você vai procurar um advogado recém-formado ou você vai procurar um advogado que já tem experiência na área? É normal as pessoas buscarem experiência porque a experiência minimiza os erros, né? Coisa bem básica. E na pesquisa que a gente fez, notem que apenas 9 pessoas responderam o bacharel em Direito. Não sei os motivos, não é uma pesquisa científica, é uma enquete, né? Só para a gente poder discutir esse assunto. Mas pensem bem, das 254 pessoas, só 9 não se importaram em ter experiência. Vamos transferir isso para a segurança pública, que é o nosso mote aqui? Se você tem um problema, foi assaltado, foi vítima de algum crime, você espera que a segurança pública te ofereça o quê? Um profissional que tenha experiência, um profissional que tenha experiência e tenha conhecimentos técnicos e científicos, ou um profissional que seja bacharel em Direito? A segurança pública te oferece o bacharel em Direito, fora do senso comum, que é o que todos nós procuramos no dia a dia. Só que a gente não sabe, porque quando a gente entra numa delegacia, a gente espera o quê? Que a gente esteja sendo atendido por um profissional que tem experiência naquilo. Em investigação de crime, em gestão de pessoas, em gerenciamento de conflitos, né? Só que as polícias brasileiras, e aí eu digo as polícias no geral, porque a polícia militar faz isso, as polícias civis fazem isso, e a Polícia Federal também faz isso, elas contratam chefes e não usam a experiência e o conhecimento técnico-científico para transformar essas pessoas em chefes. Quando a gente defende a carreira com entrada única pela base, a gente leva em conta isso. A gente leva em conta, além dos exemplos do mundo inteiro, o senso comum que você que votou na nossa enquete acha que é benéfico para todas as situações nossas do dia a dia. Entenderam? Então é isso, pessoal. Que a Polícia Federal, que as polícias em geral, passem a utilizar a entrada pela base com base nos N modelos que a gente tem pelo mundo e que funcionam, e com base no senso comum do povo brasileiro, que quer, nos seus profissionais de segurança, experiência para minimizar erros, conhecimento técnico-científico da situação e que passem num concurso. É só isso. Junta essas 3 coisas, você vai ter um chefe com mais chances de dar certo. Então, a gente defende carreira única, carreira com entrada pela base, por esse e por outros motivos. Grande abraço, semana que vem a gente volta.